Boa noite, galera. Estamos iniciando aí mais uma live que hoje é com uma pessoa incrível. Sejam bem-vindos aí, Arturo, Dinda, Michele, Elisane. Que fantástico. Fantástico. Vamos. Hoje o tema da live é mais um pilar dessa nossa semana de educação para a independência. Olá, Michele. E um dos grandes pilares do que a gente acredita ser educação para a independência é a autonomia. Então, eu tive a honra de, de conhecer e ser aceito para essa live com a querida Mariana Carvalho. Ela sem dúvida nenhuma foi uma daquelas pessoas que são divisores de águas assim no curso da nossa vida, né? O projeto dela, a vida dela, a pessoa que ela é, sem dúvida nenhuma foi um ponto-chave de virada realmente na minha vida, naquilo que eu estava vivendo, que não que minha vida fosse ruim, mas eu já tinha um incômodo da consciência em que a minha personalidade ela tinha se afastado da minha essência. E isso gera inúmeros desconfortos e durante a nossa vida, né? Então, ela vai entrar aí, vou chamar ela e opa, só aguardando aí a conexão. Olá, Olá, Mari. oi querido, como você Boa tá? noite. Tô fantástico. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Nossa, que fundo brilhoso, maravilhoso que Tá você vendo? está. Mexer, eu falei com você nessa minha. Tô aspirante a blogueiro agora, né? Adorei, adorei, também queria um assim. Ai, olha, consegui chegar na hora. Achei que eu ia atrasar, mas deu tempo. Obrigado. Eu tava começando aqui sozinho, explicando como que o seu projeto e a pessoa que você é foi uma chave na virada, foi assim, um divisor de águas na trajetória, na jornada da minha vida, em que eu já tinha, obviamente, o incômodo de perceber que a minha personalidade se afastou da minha essência, e isso gera inúmeras questões. Não que eu não fosse uma pessoa feliz ou realizada em tantas coisas, mas eu acreditava que poderia ser muito mais, né? E aí, para. Ah, eu que agradeço pela oportunidade do nosso encontro. Foi um encontro de família mesmo, né? Uma sensação de que a gente é família. E Sem não é à dúvida, toa que estamos nessa mesma rede de educação viva e consciente. E exato, eu exato. estou super feliz pela oportunidade de estar aqui hoje com você, Opa, nessa semana que você está organizando super legal. Semana de independência da educação, falar sobre educação inovadora no Brasil. Me senti super honrada de boa. poder estar aqui A com honra é você. toda minha. Que você aceitar esse meu convite, que foi de coração, por ser apaixonado por você e por tudo que você faz, né? Então, estava aqui explicando que já existia esse incômodo dentro de mim, e aí eu era do mundo corporativo, trabalhava pra caramba, 12, 14 horas no escritório, 24 horas por dia no telefone, tanto que a primeira palavra que a Mari falou foi alô por conta disso. E aí, e aí, Ana grávida do Francisco, a gente fala assim, não, a gente tem que achar algum lugar para que nossa filha seja atendida, né? E visitamos diversos lugares, todos seguiam o mesmo script, né? A gente faz isso para estimular aquilo outro, e de 9 às 10 e de 10 às 11 tudo tinha um script certinho. E quando a gente vai pro Espaço Cria, no Rio de Janeiro, a gente se sente em casa do momento que a gente atravessa a porta, né? E aí a Mari, a gente entra no escritório da Mari e o contrário de tudo aquilo que a gente viu até então, ela sempre pergunta, pô, me conta da vida de vocês. Quem é você? Como é que a Mari nasceu? Que isso? É verdade. Como é tão diferente, né?
quando a gente percebe e sente, quando a gente está desperto, quando você é cuidado como uma pessoa individual e não só como um número ou como um cliente, né? E isso a gente sentiu desde o primeiro momento em que a gente se conheceu. Então isso foi total diferença, né? E eu falo isso porque é muito conectado com o olhar que a gente tem individualizado para a criança, né? E aí Sim. convido a Mari, ela aceita e fala, cara, vamos falar sobre autonomia? Fantástico, vamos falar sobre autonomia. E aí, Mari, assim, brevemente queria que você me falasse um pouco, né? Eu já adiantei, mas queria que você me falasse um pouco quem é você e aonde você está nessa jornada aí da educação, desse movimento de fazer alguma coisa diferente. Sim. Querido, bom, me sinto aqui batendo papo com um grande amigo e acho que isso já fala também de mim, né? Eu sou Mariana, sou geminiana, então sou uma pessoa que gosta de bater papo e com as famílias da escola, né? Sou cofundadora e co-diretora do CRIA, junto com a Lívia Liloca, que esteve aqui ontem com o João, falando sobre maternidade e constelação familiar. Foi Ainda lindo, não consegui assistir, mas estou foi doida lindo. para assistir, Quem não assistiu, porque tá no meu feed, foi lindo. e quando eu conheço uma família, né, que nem quando eu conheci o João, meu interesse é saber quem é essa família. Porque quando chega uma criança na escola, chega um universo, né? Chega um pai, uma mãe, uma mãe, uma mãe, um pai, ou chega uma situação de uma criança que está vindo de uma outra escola, que está vindo de uma outra cidade, como foi o caso de vocês. Então é sempre bom saber, né, que sistema é esse que está chegando ali na escola. E eu sempre, quando tenho afinidade, assim, que também não é difícil com o João, é uma pessoa querida, a gente vai ficando mais próximo e o CRIA, ele busca isso, né? Formar essa aldeia, essa comunidade escolar, onde a gente entende que para educar uma criança a gente precisa de todos nós unidos, né? Famílias e educadores. E aí chega aqui, sua mulher Ana tá falando, aí chega uma criança pequenininha e uma outra dentro da barriga. E foi assim que minha charazinha Maricota chegou lá no CRIA. E hoje o que eu tenho para contar para vocês é que a gente está no momento da escola se reinventando, né? Então eu chego aqui também hoje, vindo de uma reunião com as famílias, pensando aí como é que vai ser, desenhando junto esse retorno e construindo junto. E eu acho que falar de construir junto é falar de autonomia, né? Então esse tema é um tema bem importante, bem essencial para o CRIA. A proposta pedagógica da escola, ela é muito inspirada nessa rede que eu e João fazemos parte, que é a Rede de Educação Viva e Consciente. Não é uma pedagogia, importante dizer isso, porque é uma visão de mundo, é uma atitude diante do mundo, é um olhar para o outro, é uma lente mesmo, parece que é um óculos que a gente coloca e a gente começa a ver esse mundo através dos nossos espelhos, né? O que eu vejo no outro, o que eu vejo em mim, né? O que eu preciso melhorar em mim para eu melhorar a minha relação com o outro. E autonomia, acho que é um dos temas que a Educação Viva trouxe para a nossa vida, desde que a gente conheceu a Ivana, nossa musa amada, querida educadora Ivana Jauregui. E assim, autonomia para mim, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer quando eu fiquei pensando, né, o que eu ia falar hoje nessa conversa com você? Fiquei pensando que a autonomia ela vem de um oposto da heteronomia. E aí você, quando começou a me apresentar, você falou assim, nossa, eu fui no CRIA e era diferente das outras escolas convencionais que eu visitava, né? Por quê? Porque a maior parte da nossa educação, ela está pautada na heteronomia. A maior parte do que a gente já viveu de processos educacionais, sejam escolas mais tradicionais ou escolas à distância, educação online, a gente está muito acostumado com o modelo da heteronomia, que é um modelo onde tem alguém que vai trazer para a gente, educando, o educador vai trazer para o educando as regras, vai dizer como é que vai funcionar, vai ditar o ritmo, o tempo, o conteúdo e vai ser ali o regente, o maestro desse encontro, né?
E o CRIA, né, bem na linha da educação viva e consciente, a gente veio buscar o diálogo. Não é que é uma prevalência do educador dizendo o ritmo, mas também não é uma prevalência da criança ditando o ritmo. É dialógico, né? Como é que acontece esse encontro para que a gente possa construir autonomia? Então, quando a gente está nesse encontro potente entre uma criança e um educador, esse educador ele vai buscar olhar quem é aquela criança. Que nem eu busquei quando eu conheci o João e a Ana com a Mari e o Francisco ainda estava na barriga, eu busquei saber quem é essa família. Porque o processo que uma criança vive não é igual ao processo que uma outra criança vive. Porque o processo que eu vivo não é igual ao que você vive. Então a gente não pode perder de vista que as crianças elas estão sempre manifestando as especificidades delas para a gente. E quando a gente quer construir junto um processo autônomo, a gente precisa começar de um ponto de partida, que é a dependência. Né? Eu acredito muito, e aí o nome dessa semana é a Semana da Independência da Educação. Eu acredito muito no poder da dependência inicial da vida. Quando uma criança nasce, ela precisa depender integralmente de um adulto ou de um cuidador, quem quer que seja. A criança, se ela não é alimentada no começo da vida, ela morre. Se ela não é vista, né, nesses primeiros 7 anos de vida dela, a gente sabe que tem várias questões que vão ser levadas para o desenvolvimento da vida dela, para a vida adulta, para a adolescência. Então, assim, tem uma frase do Winnicott, que é um pediatra, psicanalista, que eu gosto muito, que é a, a independência, não, a frase é assim, a criança precisa depender integramente de alguém para que um dia ela possa ser independente. E eu até gostaria de atualizar isso para a gente falar de interdependência. Nem só de independência, porque eu acho que no fundo a gente não é independente, né? Essa pandemia também mostrou para a gente o quanto que a gente está conectados uns aos outros e o quanto que a gente fica mal isolados, o quanto que a gente precisa dessa conexão. Então acho que não é nunca independente, acho que é interdependente. Mas a criança, quando ela nasce, ela precisa ser dependente. E a autonomia, ela é uma construção, ela é um processo. Então, lá no CRIA, a gente tem um olhar muito sério para esse processo de construção, porque a gente não pode acelerar esse processo. A gente não pode chegar para uma criança e ter uma expectativa de que ela tivesse um comportamento independente ou autônomo, quando ela ainda não tem essa capacidade, quando ela ainda depende que a gente seja guia, né, que a gente possa abrir esses caminhos para ela. Mas é uma abertura de caminhos que a gente vai conversar aqui juntos, que a gente vai abrindo o caminho para ela também poder se mostrar. E não para ela ficar atendendo às nossas expectativas, não para ela ficar ali também sendo totalmente controlada. Então, acho que o que é importante é a gente pensar que primeiro precisa de uma fase de dependência. Esse é o nosso papel enquanto educadores, enquanto pais. A gente precisa assumir esse lugar de que a gente, quando coloca uma criança no mundo, quando a gente se assume como educador, a gente está tendo ali um papel de guiança dessas crianças e elas vão inicialmente ser dependentes da gente. E diferente do que a gente imagina, se essas crianças forem bem dependentes da gente, mas bem mesmo, logo mais elas vão começar a desenvolver e a construir essa autonomia. Elas não vão virar pessoas que estão grudadas no nosso pé o dia inteiro, que acho que é um fantasma que alguns pais têm de ter uma criação ali muito presente, muito dedicada e falam, nossa, mas essa criança nunca vai ser independente se eu ficar sempre assim ali disponível. E o que a gente percebe tanto na escola, no ambiente, né, que é diferente do ambiente da família, mas no ambiente escolar, quanto nos ambientes familiares que a gente entra ali junto também na parceria escola-família, a gente sabe que quando uma criança ela tem ali a disponibilidade dos pais ou dos seus cuidadores responsáveis, é uma criança que já tem um primeiro passo para conseguir bater asinha e voar para fora do ninho na medida do possível. Quer falar alguma coisa, João?
Fantástico. O quanto é paradoxal isso que você traz, né? A grande pegadinha de palavras e interpretações sobre ela, né? O quanto a gente precisa, na verdade, estimular uma dependência, um assumir a responsabilidade do pai, do criador, do educador, para como como uma ave, um filhotinho que está dentro de um ovo, que precisa ali daquele tempo para que ele seja cuidado para aquele período, que se você quebrar ela antes do tempo, não tem vida, né? O quanto a gente precisa manter isso por algum tempo para que ela depois possa brilhar. Que fantástico. Você já me respondeu a primeira pergunta que eu tinha me preparado para fazer, que era sobre se a gente não pode padronizar a educação, tipo uma receita de bolo, para ficar mais simples, para que a gente possa é, multiplicar, né, de uma forma mais simplória. Mas eu acho que essa já passou, né? Se a gente não tiver esse olhar realmente individualizado e para cada um, é só para a gente expandir realmente, para que E mais aí eu vou dê. pegar esse gancho que você está falando do olhar individualizado e vou trazer um ponto que o CRI, como é que o CRIA se organiza? A gente se organiza em ciclos. Ou seja, a gente não se organiza em séries, né? Que já é uma organização mais tradicional. Porque a gente não entende que todas as crianças que têm 4 anos estão vivendo os mesmos processos. Então, se todas as crianças que têm 4 anos não estão vivendo os mesmos processos, como é que eu vou ficar dando o mesmo estímulo ou fazendo com que aquelas crianças de 4 anos tenham que ter a mesma experiência? Não cabe, né? Se eu preciso olhar para cada um de um jeito, eu não posso ficar olhando como se todas fossem iguais. Eu tenho que mudar minha premissa. Então, quando a gente muda essa premissa de que cada criança é uma, cada criança tem um tempo e cada criança vai se desenvolver no seu ritmo, sendo olhada como quem ela é, né? E muda muito. Se a Mariana, a Mariana chegou no CRIA com 1 aninho, né? Foi. A Mariana tinha chegado de Belo Horizonte. Ela não era igual uma criança que tinha chegado do Rio de Janeiro naquele primeiro dia da escola. Ela estava ouvindo um outro sotaque, a família dela tinha se mudado, estavam procurando casa. A mãe da Mariana estava grávida de um outro irmão. Então, como é que a Mariana estava vivendo a mesma experiência que outra criança que estava também chegando pelo primeiro dia no CRIA? Não é, não era o mesmo primeiro dia. Então, a gente precisa levar em consideração o contexto, porque ele muda o quadro todo. E aí, falando, né, então, de como é que a gente observa o contexto, a gente precisa de presença. Eu acho que esse é um segundo ponto. A autonomia é processo e processo requer presença. E essa presença, ela não é uma presença limitante. Eu acho que para a gente trabalhar, e eu falo trabalhar mesmo, é suor, a autonomia nas crianças, a gente precisa realmente repetir e repetir e falar de outras formas e entender qual é o jeito que aquela criança escuta o que eu estou falando, porque tem umas crianças que escutam de um jeito, outras escutam de um outro. Eu vou precisar talvez mostrar para uma criança, para outra apenas com a palavra, ela já consegue me compreender. Então, assim, esse é um processo que ele exige muito da gente essa entrega, essa disponibilidade. E como eu estava falando, é um processo, né? Ele é um processo que ele não vai estar terminado. Ah, meu filho é autônomo, essa criança da escola é autônoma, foi. Agora eu não preciso mais fazer nada. Não. A gente precisa estar olhando para o próximo passo que essa criança está pronta para dar. E o que eu vejo como nosso papel de educador é estar sempre acompanhando qual é o próximo passo que essa criança pode dar no processo dela. Qual é o próximo passo que eu posso ajudar essa criança a avançar com o parâmetro dela mesma. Porque essa é uma outra questão das escolas tradicionais. A gente avalia as crianças como se elas fossem todas iguais. Então, todas as crianças daquela idade têm uma avaliação como se elas precisassem estar performando o que a gente espera de uma criança de 4 anos. Mas se eu estou olhando para aquela criança e eu estou acompanhando qual é o processo dela, eu preciso fazer uma avaliação com o parâmetro dela em relação a ela mesma. Por exemplo, eu não era boa em matemática na escola. Se eu tirava um 6 e depois na próxima prova eu tirava um 7,5, aquele salto de 6 para 7,5 para mim era gigantesco.
Mas história, que era uma matéria que eu ia super bem, porque eu amava, se eu tirava um 8 e depois eu tirava um 10, esses 2 pontos não eram tão significativos assim, porque eu não precisava me esforçar tão a mais. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando eu viro a minha própria referência, e eu não estou sendo comparada com os outros, né? Pode ter uma outra pessoa que tirou um 10 em história, para ela foi muito difícil tirar aquele 10. Então, não é o mesmo 10. E eu acho que quando a gente está falando de processo de construção de autonomia, a gente tem que olhar para também tudo isso que envolve a avaliação, é acompanhamento, é a gente estar em diálogo constante com a família, porque essa construção não pode ser só na escola. É como se fosse uma plantinha que a gente está regando ali, aquela semente, o tempo todo. A semente da mangueira, ela já nasce com a potência daquela sementinha virar uma mangueira. Mas ela precisa encontrar um solo fértil, ela precisa encontrar iluminação, ela precisa encontrar água, ela precisa encontrar animais polinizadores. Então não é só a semente, não basta só a criança ter a potência. Ela precisa de um adulto disponível, ela precisa de um adulto que dê presença de qualidade, de um adulto que tem muito a ver com o que você, né, com a sua paternidade consciente, trabalha muito, que é um adulto que esteja consciente das suas próprias crenças limitantes. Porque o que é o processo da autonomia? Você ajudar a criança a fazer do jeito dela, a construir o próprio caminho dela. O meu jeito é o meu jeito. Tanto que quando eu estou mostrando para uma criança como eu faço, eu falo, olha, eu faço assim. Então, se eu quero encher esse copo com água, olha, eu faço assim. Esse é o meu jeito de fazer. Mas como é que é o seu? Porque existem tantos jeitos quantas crianças existirem no mundo, quantas pessoas existirem no mundo. Mas a gente entrou dentro de uma linha de pensamento industrial limitante, né? Onde a gente acha que só existe um jeito de chegar naquele lugar. Então, só tem um jeito da gente ser alfabetizado, só tem um jeito da criança aprender a andar, só tem um jeito da criança aprender a falar. E se a minha criança tem 1 ano e meio e ainda não anda, eu deveria estar preocupado, porque todas as crianças de 1 ano e meio já deveriam estar andando. Então, são todas essas crenças limitantes que a gente faz o quê? Coloca entre eu e o outro. Então, quando eu olho para a criança, eu já não estou mais olhando aquela criança. Estou olhando tudo que falta. Eu estou olhando tudo que aquela criança não fez. Ou tudo que ela deveria fazer para satisfazer as minhas expectativas. Então, acho que uma grande questão do processo de construção de autonomia de uma criança é esse adulto limpar esse olhar e ter essa consciência que não é fácil, João. Vou passar a palavra para você como pai, porque eu não sou mãe. Eu sou educadora. Então, é um lugar diferente. É um lugar onde os afetos não se misturam tanto quanto os afetos familiares. É um lugar que quando uma criança me desafia, não toca tanto na minha ferida quanto quando é pai e mãe. Mas esse trabalho interno é o trabalho do quê? Sem nenhum rodeio. Você percebeu os seus medos. Então, se a criança está com um copo de vidro e ela está indo pegar aquele copo, se dentro de você o coração já acelera, você já começa, vai cair, vai quebrar, vai se cortar, vai para o hospital. Você tem que perceber essas vozes que operam na sua cabeça. Porque você está projetando essa realidade. É claro que você tem que conhecer seu filho também e saber até onde ele pode evoluir, qual é o próximo desafio que ele está pronto naquele momento. Né? Você não vai deixar uma criança de 8 meses, sei lá, pegar um copo de vidro, se ela não está preparada para isso. Mas se você vai abrindo a possibilidade, ela vai se preparando. Porque ela nunca vai estar preparada se você não permitir, se você não abrir esse espaço. Conta aí, João, como é que é esse processo na sua casa? Eu viajo, né? Você falando de tantas coisas, o quanto a gente não projeta e espelha a nossa criança nos nossos filhos. E você trouxe algo que eu tô muito atento para não deixar com que esse fluxo, estar consciente disso para isso não atrapalhar o desenvolvimento dos meus filhos. Hoje a Mariana fala com muita clareza, né? Eu tenho medo de altura,
Mas não deixa o medo impedir que eu faça algumas coisas. Então, pulo de asa delta, faço rapel, exatamente para se sentir vivo, né? E provar para minha mente que quem manda sou eu. E aí é muito engraçado que às vezes quando eu tô com a Mariana e ela tá subindo em algum lugar sozinha ou fazendo coisas assim que me deixe desconfortável pelo fato de eu ainda ter esse medo instalado, eu falo pra Mário, o papai tem medo de altura e isso que você tá fazendo tá me dando um desconforto. Se você quiser realmente fazer isso, espera que eu vou chamar a mamãe. E aí isso tá tão trabalhado nela que muitas das vezes ela chega e fala, não, porque meu pai tem medo de altura. E aí, como continua a história? Eu falo, você é fantástica. Maravilhosa. Precisa não projetar aquilo que é nosso nas crianças, né? Então, É. isso... Claro que assim, a gente tem que ocupar o lugar que cabe a gente, né? Então, se você sabe que o fogo queima, você não vai dizer, olha, minha filha, não bota o dedo no fogo, porque o papai tem medo que queime. Não, você sabe que o fogo queima. É por isso que as crianças nascem dos adultos. Elas não nascem das árvores, nem nascem de outras crianças. Elas nascem de seres um pouquinho mais vividos, um pouquinho mais experientes, que podem mostrar para elas, serem guias, né? Como é que esse mundo funciona? Agora, é bem verdade que muitas vezes a gente está projetando um medo e não é um medo real. Eu acho que esse é um exercício muito bom que a gente faz com os educadores na escola e conversa muito com as famílias. E assim, esse, isso que está te impedindo de permitir que o seu filho suba a uma certa altura, manuseie objetos de vidro, use faca. Lá na escola as crianças usam faca, Fica... fazem marcenaria, usam facão. Claro que dependendo, né, do processo de cada um. Mas isso que está te impedindo é um medo real, objetivo, ou você viu um filminho na sua cabeça que tem a ver com as suas experiências, com seus medos, né? E aí eu acho que é sempre um diálogo interno. Não tem receita de bolo, que foi sua primeira pergunta. Não tem certo, não tem errado. A gente vai errar tentando acertar. E também acho que é muito legítimo isso que você falou, acho que eu valorizo isso demais, que é a vulnerabilidade dos adultos. A gente fala, eu tô com medo. Eu tô sentindo que isso é perigoso. E a gente se colocar. E se depois você perceber que a criança já está podendo usar a faca para cortar ou para usar para fazer alguma outra atividade, você fala: Nossa, que incrível, filho, filha. Eu tinha medo de você usar a faca, mas olha como é que você está usando e você está fazendo do jeito que o papai falou, segurando no cabo, apontando a ponta para baixo. Poxa, eu tô tão orgulhoso de você, você conseguiu. Agora o papai não está mais com medo. É tão bom a gente dar essas palavras de afirmação, esse reconhecimento para a criança, porque ela vai se sentindo preenchida dessa conquista que ela teve. E ela também se sente protegida quando a gente também fala para ela, filha, filho, não chega aqui, né, nessa altura porque você pode cair. Ou quando a criança fala lá na escola, me coloca lá no alto da árvore, e a gente fala, não, eu não vou te colocar lá no alto da árvore. Mas por que você não vai me colocar no alto da árvore? Eu quero subir. Porque a gente fala, você vai até onde você consegue sozinha. Porque você vai subir sozinha e você vai descer sozinha. Eu vou estar aqui para te proteger. Claro que se a criança precisar de um apoio, uma ajuda, a gente vai estar ali. Mas quem tem que construir o processo é a criança. Se a gente coloca ela lá no alto da árvore, ela não construiu essa subida. Ela não sentiu a respiração ir mudando conforme ela ia escolhendo que galho que ela ia pisar. Ela não percebeu a altura ir crescendo conforme mais alto ela ia subindo. Ela não reparou o caminho que ela fez para subir, que é o caminho que provavelmente ela vai fazer para descer. Então, isso na verdade é uma metáfora para a vida, né? A gente saber construir os nossos próprios processos. A gente saber tomar essas nossas decisões. E isso é paulatino, isso não é uma coisa de um dia para a noite, eu sou autônoma. Eu não sou autônoma para vários pontos na minha vida que eu estou aprendendo a ser. Pode falar. E que metáfora, né?
E que metáfora, quando a gente não constrói o caminho, né? Quando a gente não constrói a ponte para chegar onde a gente quer, né? De alguma forma é colocado naquele lugar, não é conquistado, quanto a gente não tem muito mais facilidade de perder aquele lugar onde a gente está, que talvez alguém colocou a gente lá, né? Mas, assim, a sua fala me lembra de algo que a Lívia trouxe ontem, de que a criança não tem muita hora da aula ou a hora de aprender a ler ou a hora de aprender a brincar com água, psicomotricidade. Então, o quanto que essa questão de não ter a hora e ela decidir aquilo que ela faz, qual a importância disso na autonomia que você acredita? Tá. É justamente essa que você falou agora, né? A metáfora da gente aprender a fazer escolhas. Sempre é bom a gente lembrar que nenhum ser humano nasceu andando. A gente começou ali no colo, depois a gente virou rastejante, engatinhante, depois a gente começou a ficar mais ereto, colocou ali, sentou. Depois a gente começou a dar os primeiros passos, cambaleou, e assim a gente foi construindo o nosso andar. Então, o processo de tomada de decisão, ele também começa pequenininho. Para a gente aprender na nossa vida e ganhar essa confiança de ouvir essa voz que tem dentro da gente, que é a voz que todo mundo tem, que aponta a direção para onde a gente quer, a gente precisa começar pequenininho. São pequenas escolhas. São hábitos que a gente tem que ir fortalecendo nas crianças. E quando a gente está dentro de uma lógica escolar heterônoma, onde tem uma escolha que vem de fora para dentro, porque o que é autonomia? Eu acabei esquecendo de falar isso. Né? A etimologia da palavra. Autonomia. Eu mesma faço a minha própria gestão de mim mesmo. Nomia tem a ver com essa gestão. E a heteronomia, essa gestão vem de fora. Então, é o professor que escolhe a hora que eu vou fazer xixi, é o professor que escolhe a hora que eu vou falar sobre certo tema, a hora que eu vou parar de falar sobre certo tema, a hora que eu posso falar com o meu amigo, a hora que eu não falo. Vem sempre uma regulação que está fora. Mário, você vai então dizer que tem que ser anarquia, que as crianças têm que fazer só o que elas querem? Não, nada disso. A gente acredita que justamente para as crianças poderem ter liberdade, a gente precisa de responsabilidade. Para poder construir o processo de autonomia, eu preciso ver que aquela criança está podendo dar aquele passo. Né? Por isso, de novo, eu falo de um processo que é muito um olhar para cada um. E aí, como é que a gente se organiza no CRIA? Não é bem assim, a criança pode fazer a hora que ela quer, o que ela quer, do jeito que ela quer, não. Mas sim, a gente construiu ambientes preparados para a autonomia. A gente construiu uma rotina que favorece a construção de escolhas. A gente criou combinados e regras. Regras não mudam, combinados mudam. Para essa criança poder ter espaço para ela se colocar, para ela negociar, para ela saber que a voz dela importa, que ela também está incluída no processo de decisão. Porque não tem como, né, João? Se você está o tempo inteiro recebendo de fora para dentro, a gente esperar que com 18 anos o jovem esteja preparado para decidir tomar as rédeas da vida dele. Se ele passou 18 anos da vida dele num ambiente onde ele precisava estar seguindo normas que não incluíam ele, que não faziam com que ele se posicionasse, com que ele se colocasse, com que ele fizesse parte dessa construção. Então, voltando para o CRIA. A gente não se organiza em série, porque série não cuida dessa diversidade que a gente valoriza tanto, que são crianças de diferentes idades convivendo juntas, que são crianças podendo umas aprender com as outras, né? Os mais novos com os mais velhos, os mais velhos com os mais novos. E também a gente não acha que todas as crianças da mesma idade estão vivendo os mesmos processos. Porque eu não sei quem aqui da live tem 31 anos, eu tenho certeza que a gente não está vivendo os mesmos processos. Né? Eu não tenho filho, talvez alguém já tenha filho, enfim, inúmeras situações, então é uma ilusão.
a gente achar que organizar as crianças por idade tá cuidando do desenvolvimento delas. Essa é a minha perspectiva. Não é uma verdade absoluta. É assim que eu penso. Eu acho que para eu cuidar do desenvolvimento das crianças de uma forma saudável, integral, eu preciso de quê? Adultos sensíveis que estão olhando para quem é aquela criança, olhando para quem é aquela família, acolhendo aquela família junto com aquela criança. Eu preciso de um ambiente preparado para receber aquela criança. Então, cada ciclo da escola tem o seu ambiente preparado. O ciclo 1 são crianças de mais ou menos 10 meses a 2 anos. O ciclo 2 são crianças de mais ou menos 2 anos a 4 anos. O ciclo 3 são crianças de 4 anos a 6 anos, a 7 anos. E o ciclo 4, que é o fundamental, são crianças de 6 a 9. Cada abrangência dessa, né, de faixas etárias, de cada ciclo, tem uma realidade diferente. Essas crianças, elas querem ter desafios diferentes. Elas têm linguagens diferentes. A criança do ciclo 1, 10 meses a 2 anos, uma criança que ela é muito corpórea, sensório-motora. É uma criança que tudo vai à boca. Eu não posso ter um brinquedo desse tamanho. É uma criança que tem uma linguagem muito ainda não verbal. Então ela chora. O choro comunica muitas coisas. É fome, é saudade, é frustração, é susto. Porque são crianças que ainda estão tão sensíveis que os barulhos ainda chamam muito a atenção delas. São crianças que precisam que o educador tenha um tom de voz bem baixo, que o educador mostre para elas muito concretamente tudo que ele está falando. Então, se ele está falando é dois, é dois. Então, assim, a linguagem muda, o mobiliário muda. Tudo que a gente vai colocar ali de brinquedo, de material, vai ser diferente, porque são crianças que estão precisando ter experiências sensórias diferentes das crianças, por exemplo, do ciclo 2, que já estão no mundo de faz de conta, da imaginação. Elas já conseguem ter algum tipo de abstração, de eu falar, olha aqui, tem um pozinho mágico aqui, você tá vendo? E elas estão vendo. Mas se eu falo que tem um pozinho mágico aqui para uma criança do ciclo 4, que são as crianças de 6 a 9, elas vão falar, cadê o pozinho mágico, Mari? Não tô vendo o pozinho mágico. Então, quando eu tô falando de construção de autonomia, eu tenho que olhar para quem é aquela criança. Que ambiente é esse que vai favorecer? E aí o fluxo, né, a rotina, a gente chama de fluxo, mas a rotina do dia a dia dessas crianças, ela é favorável para essas crianças poderem começar desde pequenininhas a exercerem esse motorzinho de aprender a decidir, né? De aprender a fazer escolhas. Então, os pequenininhos, eles têm uma sala, que não é uma sala de aula, que não tem aula. A gente faz convites e o próprio ambiente, ele é educador. E essa sala, ela tem uma varanda que dá para um quintal, que também é um espaço de aprendizagem. A natureza, para a gente, é educadora. Então, quando essa criança está no espaço dela, ela pode escolher se ela está num ambiente ali no cantinho que tem livro, se ela está no outro ambiente que tem... Tem alguém perguntando aqui, espaço que então não é escola? É escola. É uma escola que tem essa visão de educação que é de dentro para fora, que não é só essa educação que é de fora para dentro. E aí a criança pode escolher se ela vai no cantinho da música, se ela vai ali no outro ambiente que está tudo dentro do mesmo espaço, que tem materiais de encaixe, bonecas, ou se ela quer ir para um outro cantinho da sala, que tem um mobiliário que ela pode entrar dentro de um túnel, que é um mobiliário Pickler, que ela pode escalar, subir. Isso ajuda muito as crianças que estão começando a andar, a ter uma marcha mais firme. E isso, só da criança já poder escolher dentro do espaço qual é o ambiente que ela quer se expressar, isso já é a primeira semente da autonomia. Eu não estou dizendo que todas as crianças têm que ir para um grupinho sentar na rodinha do livro. Agora acabou a meia hora do livro, vai todo mundo para o material Pickler, porque agora está na hora da motricidade. Agora acabou a hora da motricidade, vai todo mundo lá para fora, porque está na hora da conexão com a natureza. Não. Cada criança tem a liberdade
E liberdade é um binômio com responsabilidade e autonomia. Então, a criança pode ir lá para fora sozinha? Se a gente sabe que ela tem autonomia para ir, pode. Se não tem autonomia para ir, não pode. E essa criança, ela vai experimentando essas escolhas. Mas, Mari, tem um momento que essa criança não tem escolha? Tem. Tem a hora de almoçar. Tem um momento que a gente vai todo mundo lavar a mão porque a gente acabou uma atividade. Tem os convites que a gente faz para as crianças. Quem quer ir para a culinária? Se a criança não quiser ir, só uma criança não quiser ir, ela vai ficar sozinha nesse ambiente? Não. Ela vai para o ambiente da culinária, mas ela pode não participar da atividade. Então a gente vai sempre buscando, João, que você sabe muito bem, como pai do Cria que foi e sempre será, que é um trabalho de construção dessas escolhas que as crianças vão fazendo. Esses convites que a gente faz para as crianças, no ciclo 1, eles têm um volume bem mais baixo. A gente faz alguns convites por dia. Culinária, atividades artísticas, música, contação de história e brincadeiras na natureza, com lama, areia, plantação, vamos para nossa horta. Agora, no ciclo 2, esses volumes já têm uma intensidade maior. No ciclo 3, um volume maior ainda. E no ciclo 4, eles já estão fazendo projetos, que é quando a criança já pode escolher qual é o projeto que ela quer fazer. E o aprendizado de todos os conteúdos da Base Nacional Curricular Comum estão sendo atrelados, costurados dentro do projeto. Uau. Então, a criança quer fazer um projeto sobre os leões. Ali vai entrar um conteúdo de biologia, de geografia, de história, de português, né? Como é que a gente escreve, a quantidade de espécies de leões diferentes que tem, os registros que a gente faz, de artes. Então, os projetos, eles são sempre interdisciplinares. E, quando a criança chega no ciclo 4, ela já consegue elaborar o projeto a partir do interesse dela. Por quê? Porque ela não foi sistematicamente desconectada do interesse dela, que é o que a gente acaba fazendo na educação tradicional. Por a criança não poder ter um processo de construção de autonomia, a gente vai sistematicamente desconectando ela do interesse dela. E aí você acaba vendo crianças, que é uma situação muito triste, mas às vezes acontece, crianças que chegam na escola, vinda de outras escolas ou de outras experiências, e que você fala assim, e do que você quer brincar? E a criança fala, não sei. Mas do que você gosta? E a criança, não sei. E aí a gente precisa viver um período que a gente chama lá no CRIA de detox. É desintoxicar essa criança de tanta necessidade de orientação externa. Essa criança, ela desconectou tão nova dessa bússola interna que todo mundo tem. Que diz o que a gente gosta, que mostra pra gente no corpo quando a gente está fazendo uma atividade que a gente está feliz. E uma coisa importante que eu esqueci de falar. Todas as atividades que as crianças fazem têm acordos e têm regras. Então, não é que elas podem fazer do jeito que elas querem. Você quer ir para artes? Tem o lugar das artes, tem como você usa o material de artes. As atividades têm início, meio e fim. Quando você termina de usar aquele material, você lava, cuida, porque autonomia é responsabilidade. Eu não posso deixar o pincel sujo para o outro usar. Eu não posso deixar aquilo que eu escolhi fazer para o outro cuidar. Que eu acho que essa também é uma metáfora para a vida, né? Quando a gente faz escolhas e depois a gente quer deixar que os outros cuidem das consequências das nossas escolhas. Então, desde cedo, a gente vai, através desses hábitos de responsabilidade e de autonomia, fazendo com que a criança seja responsável por aquilo que ela cativou, que nem o Pequeno Príncipe. Falei muito aqui, me empolguei. E a conexão aí com o Pequeno Príncipe. Fantástica. Mas é isso, né? Você falou também uma das grandes chaves, né, para mim, da educação.
que é a autorresponsabilidade, né? A autonomia como um lugar de responsabilidade também. Aquilo que eu faço gera existem algumas consequências dos meus atos e eu sou responsável por aquilo que eu cativei ou que o copo que eu sujei, né? Exatamente. Esse trabalho vindo paulatinamente, desde o ciclo um, como você colocou, eu não conhecia o ciclo 4, eu quero muito conhecer. A Tawane até comentou aqui. Então vocês mesclam educação viva com José Pacheco. Acredito Sim. que sim, né? Eu não queria responder, mas já que você falou, sim, tem muitos inspiradores no Espaço Cria. Eu sou itinerante, né? Eu sou do mundo, então eu queria tanto poder carregar o Espaço Cria para onde eu vou. Mas Por- você carrega a educação viva e consciente. Exato, exato. Sem dúvida. Então, como que a gente faz isso paulatinamente, dando à criança a opção, mesmo que dentro de um ambiente controlado, só para a gente trazer clareza naquilo que a gente conversou. Então, existe um ambiente controlado e que faz com que a criança tenha. Preparado. Perfeito. Obrigado. Um ambiente preparado que permite que a criança faça escolhas dentro de uma certa preparação, de um certo contorno, de uma certa borda. Para quê? Para que ela tenha a possibilidade de fazer isso dentro de uma segurança, dentro de um ambiente impulsionador daquilo, e ela, com a percepção do olhar presente do pai, do educador, do criador, no momento de desenvolvimento que ela tá, a gente consegue exercitar isso, ou não diria exercitar, mas, Tá? né? E criar esse contexto para que ela possa vir desenvolvendo e evoluindo nesse caminho até chegar num ponto de conseguir decidir qual vai ser o projeto que ela vai desenvolver ou permear, porque ela agora tem a segurança preenchida dela mesmo de poder decidir para onde ela quer ir. E aí ela escolhe. Isso E essa criança também, ela vai desde cedo entendendo que a escolha dela toca na escolha dos outros, né? Aquela velha frase dos nossos sábios avós. Sua liberdade termina quando começa a do outro. Então as crianças vão desde cedo entendendo que eu não posso deixar o brinquedo que eu usei fora do lugar onde eu guardo, porque tem outra criança que vai usar. Eu não posso deixar um pincel jogado em qualquer lugar, porque esse pincel vai estragar e depois quando outra criança ou eu mesmo quiser pintar, como é que eu vou? Então a gente começa a perceber que quando eu me expresso, a minha expressão, ela precisa incluir os outros. Eu não estou sozinho. Por isso eu falei de interdependência. Então, quando a criança já chega no fundamental e começa a desenvolver os projetos deles, alguns projetos são individuais, porque aquele interesse é daquela criança, outros projetos são coletivos. Para a gente descobrir junto também como é que é pesquisar alguma coisa em coletivo. Eu acho que são habilidades, né, João, que a gente percebe no mercado de trabalho, e aí você que vem do mundo corporativo, que são super valorizadas. O pensamento sistêmico, a criatividade, a proatividade, a pessoa que pega um contexto e ela consegue endereçar com uma agilidade e que ela tem confiança para se colocar na equipe. Também a colaboração, né? Você está ali tendo um pensamento de essa atitude que eu vou ter na empresa ou no meu trabalho, ela impacta em quem? Quem que eu posso trazer para somar com o meu time? A própria autorresponsabilidade, que é o princípio básico de eu sou responsável por aquilo que está na minha alçada, né? Quando a gente faz início, meio e fim dos processos, né? Entrega ali algo que. E também quando a gente não consegue terminar, que a gente trabalha muito isso com as crianças. O que aconteceu para eu não conseguir terminar? Vamos olhar? Para não ter também aquela culpa, aquele peso. Mas vamos olhar e entender assim, o que aconteceu para você estar querendo desistir do seu projeto no meio do caminho? Porque também se a gente fica mudando de ideia o tempo todo, a gente também não conclui nada. E aí
também esse é um mal da geração Y, né? Nem sei mais se é Z, se é Y, onde é que a gente já está em 2020. Mas é uma geração que também nada sacia. A gente está sempre abrindo novas portas. E quando que a gente fecha? Então, o você pegar um brinquedo, usar e guardar, a gente está colocando dentro dessa criança um hábito de início, meio e fim. Ainda que o fim seja, olha, eu estava pesquisando leão, mas aí eu entendi que, na verdade, o meu interesse verdadeiro é na selva, é onde o leão mora. Então, essa criança ela pode ter a percepção do que realmente interessava a ela. Eu quero esse processo. Eu não estou tão interessada, óbvio que eu quero que essa criança tenha conhecimentos do currículo que é importante, mas eu estou muito mais interessada no processo, né? E aí, esse processo da criança se perceber e falar, cara, eu achei que era leão, mas na verdade é a selva, é a savana. Esse processo, para mim, de autopercepção é muito importante. E a gente faz, dentro dos projetos, a gente sempre faz a socialização do saber. O que é a socialização do saber? Aquilo que eu aprendi, eu preciso socializar. Não serve só para mim. Eu preciso compartilhar com o outro. Porque eu não aprendo aquilo só para mim, né? Eu preciso levar para o mundo. E a gente sabe que essas crianças estão numa geração da tecnologia, que o conhecimento está a um clique de distância, principalmente para a nossa realidade, que é uma realidade classe média alta do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que o importante dessas crianças é aprenderem a aprender. E só se aprende a aprender, voltando para a autonomia, se a gente abre espaço. E aí você falou, você me deu a dica. Você falou assim, o ambiente preparado é um ambiente controlado. Eu acho que é um ambiente controlado no sentido de que a gente fez escolhas conscientes de quais são os materiais que estão ali, de por que a gente colocou aquele material naquele lugar, e como é que a gente organizou aquele espaço. Mas não é um ambiente controlado no sentido da tensão. Quando a gente fala de ambiente preparado, a gente está falando de ambiente mesmo, de como é que eu organizo o mobiliário, os materiais, mas a gente também está falando de ambiente humano. E esse adulto, ele precisa estar preparado, né? Então, vou trazer aqui o quarto da criança. Vai vir o bebê, a gente monta o quarto da criança, decora do jeito que a gente quer. Aí nasce a criança. Aí a criança é uma criança ativa, daquelas atentadas, que escala o berço, tipo minha xará, Marianinha. Exato. Que escala o berço, que pula. E a gente tem que reformular aquele quarto. Porque talvez a gente colocou naquele quarto algumas caixinhas que a gente nunca imaginou que aquela criança ia puxar aquela caixinha, que aquela caixinha podia cair na cabeça dela. Então, é super importante a gente montar o quarto, mas quando chegar a criança, montar o quarto de novo. E a gente faz muito isso. A gente prepara todo o início de ano, a gente prepara a escola para receber as crianças. As crianças chegam, a gente prepara a escola de novo. Porque a gente não sabe quem são aquelas crianças que vão chegar. E elas dão a dica. Esse é um outro tema da autonomia importante para dar de dica. Quando a criança não está se sentindo propriamente desafiada, é a hora que ela apronta, é a hora que ela faz arte. Porque ela está pedindo desafio. É uma comunicação. Ela está falando, gente, esse ambiente aqui tá chuchu moleza para mim. Eu estou precisando de mais. Então eu vou começar a escalar a mesa, eu vou subir na janela, eu vou querer, sei lá o quê. Eu vou querer aprontar, mas esse aprontar é um pedido de ajuda. Eu acho que é esse ambiente preparado, humano, que a gente precisa ter para ler as crianças, sabe? E conseguir saber quando que elas estão falando, olha, isso que vocês montaram para mim não cuida mais de quem eu sou agora em setembro. Porque eu não sou mais a mesma criança que chegou nessa sala em fevereiro. E muitas vezes os espaços não mudam ao longo do ano, né? E quem é pai e mãe e tem um quarto de criança sabe o quanto que aquele quarto muda ao longo do ano. A educação é viva e o ambiente é vivo também, né? Exatamente.
Aqui a E gente... precisa ser um ambiente relaxado. O Sim, sim. que Aqui... quer dizer um ambiente relaxado? Não podem ter riscos desnecessários, Uhum, mas deve ter riscos necessários. Né? Quando a gente fala de autonomia, a gente também está falando dessa criança aprender a gerenciar risco. uhum. A ter uma certa altura ali que a gente olha quais são as crianças que conseguem subir na escada, quais crianças que não conseguem. Então, são riscos controlados. Eu acho que quando você falou controlado e eu te ajustei, na verdade, eu retiro. É controlado no bom sentido. Sim, sim, Da sim. gente estar escolhendo ali o tempo todo o que a gente coloca para ajudar essas crianças a irem avançando as casinhas. Claro. Essa dica que você deu me fez lembrar uma coisa que eu li hoje, que é: tudo é amor. E aquilo que não parece amor é um pedido de amor. Então, quando a criança não está ali, tá fazendo uma arte, né? Uma traquinagem, aquilo é um pedido de amor, é um pedido de atenção. E a gente, se não tiver num lugar de estar consciente dos possíveis porquês e da curiosidade de perguntar, quanto a gente não atropela as coisas, né? Sim. Mari, só para a gente cuidar do tempo e não ser algo atropelado, que a gente poderia ficar conversando o resto do ano, Com tranquilamente certeza. tem assunto para isso. E que é... Muitas saudades. Exato, exato. Eu não consigo, eu não dou conta, eu presto muita atenção, eu realmente foco e viajo na mensagem, né? Tanto por ser apaixonado como pela Mari e pelo assunto. Eu não consigo ler todas as perguntas, então eu vou pedir o seguinte: eu vi só que alguém falou assim, nossa, é uma delícia ouvir a Mari. Eu concordo, isso eu li. Obrigada, gente. Eu adoro estar aqui. E outra coisa que eu vou pedir é o seguinte, mesma coisa que eu pedi ontem. Quem tiver um comentário, uma contribuição, uma dúvida, me manda uma mensagem no direct. Se for para Mari, eu vou encaminhar para Mari. Com certeza. Feedback, gostei disso, não gostei daquilo outro. Eu vi que teve algumas perguntas. Eu tô começando agora nessa vida de fazer lives e tá, porque eu vejo uma genuína necessidade da, das famílias, dos amigos, de tantas pessoas que estão sofrendo com esse isolamento social forçado, né? Essa convivência forçada. Então, nasceu dentro de mim, do empurrão da Ivana, vai, para gente Maravilhoso. as trocas. Então, por favor, me mande direct com o comentário que for. Eu posso também fazer igual eu fiz ontem, assim que concluir, abrir uma nova live só para poder responder a pergunta de quem quiser participar. E agradeço de coração pela tua vida, pela tua obra, pelas tuas palavras e por tudo que você sempre foi tão importante Imagina. na nossa vida. Eu que agradeço sempre. O que Mich- é esse grupo de educação Vive Consciente? Grande pergunta, Michele. É uma rede que depois você entra no Instagram, bota Rede de Educação Vive Consciente. É uma rede fundada pela educadora Ivana Jauregui, uruguaia, e ela fundou algumas escolas com essa perspectiva de educação, chamada Educação Vive Consciente, que é uma perspectiva muito respeitosa para as crianças, que promove bastante essa construção da autonomia. A Ana já colocou ali o link, maravilhosa. E vale muito vocês entrarem no perfil da Ivana também. Ela tem vários vídeos e é uma pessoa que é a nossa mestra, que abriu nossos caminhos. E o Cria bebeu dessa fonte e bebe da fonte de Pacheco também. E a gente vai fazendo ali a nossa costura. Opa, bem breve a explicação, porque o nosso tempo está acabando. Mais uma Ai, já. Mais uma vez agradeço. E sexta-feira a Ivana tá com a gente aqui na live. Vai ser fantástico. Imperdível. Imperdível. Quem gostou, curte aí. Manda o link, tem um link lá na minha bio. Manda para quem vocês acharem que esse conteúdo é interessante. Tá bom? Amo vocês. Até mais. Obrigado. Fiquem bem com saúde. Obrigada, João. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada a todo mundo que está aqui. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.